Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Como dizia, portanto, este requerimento parte de um pressuposto errado e as próprias palavras do Sr. Deputado João Ramos corroboram esse pressuposto errado, porque de facto não há aqui nenhuma ocupação ilegal do edifício da Casa de Douro. Esse edifício da Casa de Douro está registado em nome da Federação Renovação do Douro, na Conservatória do Registro Predial. Partimos do princípio que este organismo, que é o Conservatório, o Registro Predial, não faz parte de nenhuma conspiração contra a Casa de Douro e, portanto, é para todos os efeitos o organismo que prova e comprova que a Casa de Douro está em nome da Federação Renovação do Douro. E a pergunta que se pode colocar é: se a Federação Renovação do Douro não tem legitimidade para estar na Casa de Douro, então quem tem legitimidade para estar na Casa de Douro? Pode-se pôr a pergunta ao contrário. E a resposta é muito simples. Será a direção cessante que tem essa legitimidade? A direção cessante da Casa de Douro não apresenta contas há 5 anos, não se submete a eleições há 5 anos também, o seu mandato terminou já há mais de 2 anos. Os próprios estatutos que vigoravam à época dizem expressamente que a direção da Casa de Douro se considera demitida quando as suas contas, o seu balanço, o seu relatório de contas, o seu plano de atividades, o seu orçamento não é aprovado pelo Conselho Regional. Isso já não acontece há praticamente 5 anos e, portanto, desde há 5 anos que a Casa de Douro cessante, a direção da Casa de Douro cessante, não tem qualquer legitimidade para estar naquele espaço. Se não tem a direção cessante, quem terá então? Será a Avidouro, que é uma associação veículo, um instrumento veículo do PCP de ação na região, que tem 60, 70, 80 associados, não tem mais do que isso. Tem sido, aliás, a associação que tem dinamizado e tem tentado incendiar os ânimos na região, sem sucesso, acrescente-se. E, portanto, também a Avidouro não tem legitimidade nenhuma para se arvorar em dona, digamos, do espaço que está aqui em questão. E, portanto, por exclusão de partes, apenas a Federação Renovação do Douro pode ocupar aquele espaço e é nessa circunstância e com esses poderes, digamos, que o espaço é ocupado e portanto, isto comprova, como dizia, que este requerimento não tem cabimento nenhum aqui na nossa discussão. Seria, aliás, também muito importante, já que se aborda pela primeira vez em comissão aqui a questão da Casa de Douro, que definitivamente o Partido Socialista pudesse esclarecer os agricultores, a região do Douro, o país em geral, sobre o que tenciona fazer em relação à questão da Casa de Douro. O Partido Socialista é naturalmente um partido responsável, a região está pacificada, a região precisa de estabilidade, é preciso um sinal para a região de estabilidade e cabe ao Partido Socialista enviar para a região esse sinal de estabilidade. E nós esperamos e temos a certeza que isso vai acontecer assim. O Partido Socialista não se vai certamente deixar condicionar pelo Partido Comunista Português, colocará os interesses do Douro em primeiro lugar e não cederá certamente à tentação de colocar o Douro como moeda de troca em eventuais futuras negociações com o Partido Comunista. Nós temos essa esperança de que o Partido Socialista terá uma postura responsável neste processo e, a bem do tal sinal de estabilidade que é necessário dar, é urgentíssimo que o Partido Socialista e o Governo, em primeira instância, clarifiquem a sua posição em relação às matérias da Casa de Douro. Acrescente-se ainda que não há nenhuma decisão judicial de nenhum tribunal que impeça que a Federação Renovação do Douro, a tal associação que ganhou o concurso, não há nenhuma decisão que coloque em causa a sua pertinência em estar naquele espaço. E o Sr. Deputado João Ramos acrescenta ainda uma questão que eu gostava também aqui de clarificar, pelo menos eu desconheço. O Sr. Deputado João Ramos diz que esta associação terá eventualmente hipotecado o espaço para poder contrair mais dívida, ao invés de envidar esforços no sentido de pagar a dívida que está em atraso. Não tenho conhecimento disso. Portanto, houve de facto uma Assembleia Geral este fim de semana e não foi decidido nem discutido sequer esse assunto. Portanto, não é verdade que aquilo que o Sr. Deputado João Ramos aqui disse, não há de facto nenhuma decisão da Assembleia Geral a esse respeito, não foi discutido esse assunto na Assembleia Geral e, portanto, é uma falsa questão que eu não posso deixar aqui passar em claro, sob o risco de estarmos a induzir as pessoas que nos estão a ouvir em erro. Por fim, indo diretamente às questões que
se encontrou a documentação que supostamente deveria estar na Casa de Ouro, os documentos contabilísticos, todos os documentos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho, e se não encontrou, que diligências tomou a Sra. Doutora no sentido de comunicar às entidades da tutela, ao Ministério da Agricultura, ao Ministério das Finanças, eventualmente às entidades policiais, se desapareceram elementos da Casa de Ouro, provavelmente isso carece de uma queixa às entidades policiais, que diligências tomou a Sra. Doutora a esse respeito. Uma outra curiosidade que tinha aqui tomado nota, mas de certa maneira já foi satisfeita com a distribuição deste documento, eu tinha imensa curiosidade em saber qual é o estado da Casa de Ouro e das instalações, do património, porque de facto há muito tempo que não consigo visitar aquele espaço e tenho curiosidade em saber o estado em que foi deixado o património da Casa de Ouro pela anterior direção. Em relação, termino já com a última questão que se refere ao estoque dos 20 milhões de litros de vinho do Porto, avaliados em muitos milhões de euros, que servirão para pagar uma parte muito significativa da dívida da Casa de Ouro ao Estado e que a pergunta que eu deixava era, estão à guarda de quem? Não estão à guarda da doutora Célia Custódio, não estão à guarda das Finanças, não estão à guarda do Ministério da Agricultura, estarão à guarda de uma entidade que não existe em termos legais, estarão à guarda de alguém que não tem poderes para o efeito. É um estoque muito valioso, carece de manutenção, carece de tratamento, são vinhos, são produtos perecíveis, têm de ser bem acompanhados e perguntava-lhe qual é o estado desse estoque e que diligências também tomou para que esse património não venha a ser desvalorizado ao longo do tempo, eventualmente até desaparecendo algum dele. Não quero estar a levantar aqui falsas questões e testemunhos, mas no fundo quais as diligências que tem tomado ou tomou para que esse estoque se mantenha com o valor porque foi avaliado. Para já era isso. Muito obrigado. Eu pergunto à Sra. Doutora,